Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Se quiser também, né? Não vamos obrigar ninguém a nada, né, pessoal? Então, gente, vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará. Aquela que tiver esse livro como a bússola em sua vida, jamais andará sozinho, desamparado, desanimado. Eu vou dar um conselho para vocês. Às vezes a gente, né, tá em casa, às vezes você fala assim, eu tô sozinha, nossa, eu vivo sozinha. Não, o cristão jamais fica sozinho. O cristão não anda só. Porque sempre vai ter, Jesus vai estar com você, Deus vai estar com você. Então, porque às vezes a presença física das pessoas, às vezes a gente se sente só, mas se você tiver Deus na sua vida, você jamais andará sozinho. Então, gente, vamos aqui para mais uma leitura da Bíblia. No último vídeo, nós paramos aqui no finalzinho do 8 e vamos iniciar no 9. Os livros aqui, os capítulos são bem longos. Então, eu não tô fazendo a letra 5, 6, que nem tem muitos vídeos aí que eu fiz que era curtinho, né? Esse já tô fazendo menos. E vamos embora aqui pra leitura. Pra não ficar também um vídeo muito grande, muito cansativo. Só que vou falar uma coisa pra você, meu irmão, minha irmã. Para de ser preguiçoso. Às vezes a gente fica tanto tempo na internet, tanto tempo no Instagram, tanto tempo no TikTok, tanto tempo no Facebook, fazendo que não, olhando o que não presta, que não deve, né? Cuidando da vida dos outros. Vamos aqui, ó, porque é aqui que vai levar nós pro céu. Você quer morar no céu? Você quer fazer parte da família santa de Deus? O que vai entrar lá? Então, tenha intimidade para com ele. Chame ele para entrar na sua vida, entrar na sua vida. E o 9 começa assim. A missão aos 12. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, fica ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudir o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqui a gente vê, é que eu estava falando esses dias para minhas colegas no serviço, né? Estava fazendo minha amiga. Dai de graças o que de graça recebeste. Aqui Jesus mandou eles ir, não levar nada, nem 2 vestidos. E porque hoje em dia tem tanta gente cobrando para pregar o evangelho, pregando para falar de Cristo, sendo que ele falou que era para ir, que não era para levar nada. E naquele lugar que você entrar e eles não te receberem, quando sair, sacudir até o pó das sandálias. E hoje em dia tem tanta gente aí, coach, uns pastores coach vendendo a palavra de Deus. Mas vão dar conta perante a Deus no dia do juízo final. Herodes, o tetrarca e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava. E estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, esse a quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhe do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os doze disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e acham o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse, dai-lhe-vos de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo-se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram.
fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos. Perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: E vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvir. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até escumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda convosco, e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E, quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Quem não é contra nós, é por nós. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais,
porque quem não é contra nós, é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando seus dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 10. A missão dos 70 discípulos. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz. E, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vós recebereis, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até ao pó, que da vossa cidade se nos pegou. Sacudindo sobre vós, sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós fora feita, já muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Capernaum, serás levantada até aos céus? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi-me entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e os que vos vedes,
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Aqui tem uma parte aqui atrás que fala para eles irem, né? Não era para levar nada, nem alforge, nem bolsa, nem nada. Que era para entrar na casa e comeres e beberes, porque digno é o obreiro do seu salário. E a gente vê, às vezes, pessoas falando que está na Bíblia que as pessoas têm que ser muito bem remuneradas, muito bem pagas por levar a palavra de Deus. Que está totalmente enganado, porque na Bíblia não diz isso. Aqui somente falou digna do seu salário para eles se alimentarem, comerem e beberem, onde eles chegassem. Lá a Bíblia não deixou, que é para você cobrar quando sair. A parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, levantando-o e dizendo: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalcadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos seus pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, imagina que maravilhoso. A pessoa, você está nos pés de Jesus e ele falando das boas aventuranças, das coisas do céu para a pessoa. Oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos a nossos pecados, pois também nos perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo: a vós pedir e dar-vos, a vós buscai e acharei, batei e abrir-vos-se-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Pedirem? Aqui é uma pergunta, né? A blasfêmia dos fariseus.
E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu o que, dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é essa geração, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui esta quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas. E, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavasse antes de jantar. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que divertes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizeis isso também nos afrontas a nós? E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai estas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificai os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerida o sangue de todos os profetas, que, desde a fundação do mundo, foi derramado,
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrardes e impedirdes os que entravam. E dizendo-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe cilada, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Gente, eu vou parar aqui no finalzinho do 11. O vídeo vai ser mais curtinha a leitura, porque o celular não tá bom. E porque também meu marido começou a mexer na obra ali. Vai começar a fazer batucar ali, mexendo com cimento. E vai atrapalhar a leitura aqui embaixo. Porque quando a gente quer ler a Bíblia, tem que estar em paz, em pleno silêncio. E sem silêncio não dá pra fazer leitura. Então, gente, espero que vocês estejam lendo a Bíblia de vocês. Quem não tem Bíblia, compra uma, que é baratinho, muito baratinho. E vamos ler a palavra de Deus para que ela seja bússola na nossa vida. Então, gente, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim Papai do Céu permitir. Tchau, pessoal.